Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. E já deixo pedir aqui para você não esquecer de deixar o seu like neste vídeo, já vai dando like aqui embaixo. E também não se esqueçam que os relatos ao vivo agora são às 9 da noite, não mais às 10. Então, 9 da noite, relato ao vivo. 9 pouquinho, 9 pouquinho, é o relato ao vivo, beleza? De segunda a quinta-feira. Não se esqueçam de fazer aquela visitinha lojaassombrada.com.br. Vai lá dar uma fuçadinha, tem várias roupas, roupa feminina, tem camisetas que brilham no escuro. Vai lá dar uma fuçada, você vai gostar, tá bom? E o que mais? E seja membro do canal. Se você não é um membro ainda, experimenta por um mês. Tem 3 lives exclusivas por semana, tá? Só para membros do canal, fora outras vantagens, tá? Como descontos na loja e tudo mais. Belezinha? Dito isso, vamos para o relato de hoje. Vamos sim! O relato de hoje não é muito longo, tá? Mas interessante. Fui avisado do afastamento do presidente Collor por psicografia. Vamos lá, é um moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados. O canal, que já era bom, ficou ainda melhor com o Matheus ao vivo de tarde. Muito obrigada. Bom, pode ler o relato tranquila, porque não terá nomes, exceto do ex-presidente, cujo relato se refere. Eu serei o fulano. Muito obrigada. O fato que vou relatar ocorreu no final do ano de 1991. Na época, eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 47. Sou o mesmo que enviou o relato de como a minha mãe soube da gravidez por meio de um contato extraterrestre. Acredito que, como ela tinha o dom, eu acabei herdando. Ela psicografou isso, o contato extraterrestre, né? Foi psicografado e ela, nesse relato, assim, ela nem sabia. Eu acho que ela não era totalmente alfabetizada, uma coisa assim. Ela não sabia escrever, pelo menos daquela maneira, tão bem escrita. E aquilo veio para ela escreveu, e ainda falando a respeito de que eles não iriam aparecer, porque isso seria prejudicial ao bebê, tipo, porque ela estava grávida. E ela, tipo, eu tô grávida? E realmente estava. Mas vamos lá, continuando aqui. Então eu acredito que, como ela tinha esse dom, eu acabei herdando. Só que eu não desenvolvi. E o fenômeno da psicografia acontece comigo esporadicamente, mas em todas as vezes que aconteceu, eu tive algum tipo de confirmação. E esse relato fala da primeira vez em que eu psicografei. Na época, eu estava namorando a minha esposa. Nos casamos em 93 e fomos convidados a ir a uma reunião da casa de um ex-membro daquela fundação que o meu pai havia criado para estudar astronomia e, posteriormente, ufologia. Chegando lá, fomos bem recebidos e aos poucos foi chegando gente. Acredito que devia ter umas 15 pessoas. Todos os presentes, exceto eu e minha esposa, sabiam o motivo da reunião. Era um encontro anual de previsões para o ano seguinte. Eu não me lembro da data correta, mas lembro que era perto do final do ano. Cara, isso aconteceu há quase 30 anos. Pois é, na hora que a gente para pra pensar, já faz 30 anos. Bom, confesso que não fiquei muito à vontade. Eu não curto muito esse lance de previsões. Sobretudo quando é forçada uma situação. E eu nem fazia parte do grupo. Eu não era médium, pelo menos eu achava que não. Para mim, era só uma reunião para falar das coisas do passado, época em que eu era muito pequeno e não me lembrava de nada. E rolou mesmo esses papos, mas em dado momento começaria a reunião mediúnica. E já que eu estava na chuva, né? Então era para se molhar. Foram distribuídas pranchetas, papel e caneta para todos. A luz ambiente foi diminuída, foram feitas preces e em seguida começamos a tentar captar alguma coisa. Tentei esvaziar a mente,
mas isso é coisa que tem que ser praticada, né? Porque na hora em que você não quer, é que aparecem os mais variados pensamentos. Pois é, já tentei isso. Aí começa a aparecer só porcaria na cabeça. Gente do céu, eu preciso esvaziar a mente. Aí vem cada coisa. Falei, ai meu Deus, não consigo, gente. É uma dificuldade. Bom, não demorou muito e comecei a ouvir o povo escrevendo coisas aqui e ali. E na minha cabeça não vinha nada. E eu nem sabia o que deveria vir também, né? Passou um bom tempo. Havia horário de início e fim da sessão. E já estava ali próximo do término da sessão quando um pensamento começou a se formar na minha mente. Só que era algo completamente inesperado. Antes de explicar o que foi, vou falar um pouco do processo em si. Algumas pessoas ouvem e até podem ver alguém ditando coisas. Outras simplesmente desligam e fazem tudo de forma inconsciente. Mas a grande maioria, como eu, recebe um fluxo de pensamento que pode se confundir com os seus próprios pensamentos. Somente a prática permite distinguir uma coisa sua de uma coisa vinda de uma fonte externa. Uma das coisas é que quando se tem alguma prática, é a grande velocidade desse fluxo que é tão rápido que você pode escrever dezenas de páginas sem parar. Outra coisa é o assunto ser de uma natureza desconhecida do médium ou ainda ser confirmado de alguma forma. Bom, comigo começou uma ideia de que, a partir da metade do ano seguinte, de 1992, uma série de acontecimentos levariam ao afastamento do presidente Fernando Collor de Mello da presidência. E ficou nisso, mais nada. Nenhuma informação complementar, nenhum outro assunto diferente, só isso. Aí eu comecei a racionalizar. Eu não vou escrever isso. O cara é novo, faz Cooper com os jornalistas, a saúde dele é boa, né? Tipo o presidente na época, né? O Collor. O cara é novo, ele faz Cooper com os jornalistas, a saúde dele é boa, ele tá com a popularidade em alta, se elegeu com o papo de acabar com a corrupção, era o caçador de marajás, os caras que tinham altos salários no governo. Enfim, nada indicava uma mudança assim, só se fosse um acidente. Aí eu parei as divagações e vi que o tempo estava acabando e eu só tinha aquilo para mostrar. Então ia ser isso mesmo. E escrevi. Pronto, a sorte estava lançada, pensei. As luzes se acenderam, foram feitas as preces de encerramento e começou a leitura das mensagens. O líder do grupo foi falando com o povo mais antigo e um a um lia o que havia recebido. Inundações, quedas de avião, fenômenos naturais, a maioria, como sempre, sem um local definido, ou se tinha local, não tinha data definida. Uma ou outra coisa mais precisa, e assim foi. Só que ninguém entre os veteranos falou nada semelhante ao que eu havia recebido. Minha esposa havia recebido uma imagem que ela desenhou. Essa não é bem a praia dela. Mas nós não recordamos o que foi que ela desenhou. E chegou a minha vez. Eu li e quando eu olhei, eu li o que eu escrevi e quando eu olhei, estava todo mundo me olhando tipo, que porcaria é essa que esse garoto tá falando? Aí aconteceu algo engraçado. A filha do líder do grupo, que na época devia ter uns 15 anos, que também participou da reunião, ela disse que havia recebido isso, mas ela não quis escrever. Acredito que pelos mesmos motivos que eu. Aí eu já me senti melhor, eu não estava doido sozinho. Tudo terminado, nos despedimos e cada um foi para sua casa. E com o tempo eu me esqueci do assunto. Até que no ano seguinte, conforme foi recebido, começaram os escândalos. O povo pintou a cara e foi para as ruas. E em dezembro de 92 saiu o impeachment do Collor, coisa que eu nem sabia que existia.
Eu soube depois que o líder do grupo mantinha num mural as mensagens recebidas nas reuniões de previsões e quando alguma se confirmava, ele pegava a confirmação, normalmente uma reportagem de jornal, e colocava junto. E o mesmo foi feito com a minha psicografia. Eu creio que a espiritualidade presente no local deveria trazer as notícias. E aí cabe aos médiuns sintonizar com um ou com o outro e captar as informações. Mas nossas limitações não nos deixam ouvir as coisas direito. E quando ouvimos algo, ainda distorcemos as coisas. Só o treino e a dedicação podem corrigir isso. Eu fiquei bastante grato por ter podido receber a mensagem e principalmente por ser algo real e não devaneio da minha cabeça. Mais tarde, ao longo da vida, eu recebi outras mensagens e pude aprender a distinguir quando é uma coisa externa, mesmo não tendo me desenvolvido. Pude distinguir quando é uma coisa externa, mesmo não tendo me desenvolvido. Mas esses ficam para um próximo relato. Um grande abraço em você, Ana, no Mateus, em seus filhos, nos pets e que Deus abençoe cada dia mais esse canal maravilhoso. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui agora só para mim. Ok, Rô Vitória. Obrigada, Pepe. Obrigada, Capê. Bom, muito obrigada pelo relato. É interessante, né, esses negócios, que muitos recebem ou acham que recebem, ou talvez não consiga distinguir quando é coisa da sua cabeça ou quando é externa, né? Coisas que acontecem. A gente vê muitas previsões, fala, não, ano que vem tal artista, eu não sei, tal coisa vai acontecer, aí não acontece nada, né? Aí uma coisa acontece, outra. Então talvez seja essa confusão que ele diz aí de saber o que realmente está sendo passado e o que talvez seja algo da nossa mente, né? Não sei, mas que aconteceu, como ele diz aqui. Bom, este foi o relato de hoje. Se você tem uma história parecida, manda pra gente, ok? Deixa aqui seus comentários. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!